Meus irmãos, a graça e paz, vamos nos colocar de pé para nós fazermos uma oração. Lucas capítulo 19 diz que Jesus ele teve a sua entrada triunfal em Jerusalém e depois Jesus ele chora por aquela cidade, Jerusalém, uma cidade que tem o nome de paz, mas que não tinha a paz, uma cidade que era surda aquilo que os profetas lhes tinham falado, e Jesus ele lamentou. E nessa oração eu queria orar com vocês também estão em casa, que nós também estamos lamentando, pelas 114 mil pessoas, 114 mil histórias, de pessoas que morreram em razão da Covid na nossa nação. E nós, como igreja, nós lamentamos isso, nós oramos pelas famílias e que Deus ele possa abreviar esse tempo e que nesse tempo a gente não perca a oportunidade de ouvir aquilo que Deus está falando conosco, que a gente tenha sensibilidade para que a gente possa se voltar para o Senhor. Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia tão especial, ó Deus, dia do Senhor, ó Deus, em que nós nos reunimos como igreja, ó Deus, aqui no templo, ó Deus, e nos nossos lares, para celebrar o teu santo nome, ó Deus, para adorar o teu santo nome, ó Deus, e também para trazer aquilo que vai no nosso coração. Ó Deus, e como igreja nós lamentamos, Senhor. Nós lamentamos, não reclamamos, nem murmuramos, mas é um grito de misericórdia que sai, ó Deus, da nossa alma, ó Deus, a Ti, Senhor, que está sentado num trono e tem um controle da história. Ó Deus, que esses dias sejam abreviados. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor que está gritando a terra, ó Deus, que os homens possam ter a sensibilidade, ó Deus, e a consciência que eles não têm um controle de todas as coisas, que não têm autonomia como pensavam, ó Deus, e que possam se voltar, ó Deus, para Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, traga o consolo, traga o refrigério àqueles que perderam os seus amados, ó Deus, e nós te pedimos, ó Deus, pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade, ó Deus, pelas igrejas da nossa cidade, ó Deus, que as tuas boas mãos estejam sobre as nossas vidas. Ó Deus, receba nesse culto a nossa adoração, receba nesse culto o nosso louvor, receba nesse culto, Senhor, ó Deus, corações contritos, ó Pai, quebrantados, ó Deus, que se prostram diante de Ti, ó Deus, e mais uma vez, ó Deus, que o Teu Evangelho seja proclamado e que a gente possa compreender e que nada venha nos impedir de ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem a dizer conosco, através dos louvores, ó Deus, especialmente através da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Graça e paz, amados irmãos, os que estão nos assistindo. Ainda de pé, vamos nesse momento entoar louvores a Deus. Não fiquem com vergonha por causa de uma câmera, de adorar o Senhor, que Ele possa receber a nossa adoração. Amém? Aquele que sonda o meu
entrar. Me alegro por te ver crescer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te ver crescer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meus irmãos, pode tomar seu assento. Nós queremos trazer os anúncios aí da semana. Essa semana é a nossa última semana de jejum e de oração. Então nós estamos terminando nossos 21 dias de jejum e oração. E você que está aí nesse propósito, né, que você possa ir até o final. E se você não está vivendo junto conosco esse tempo aí de oração e jejum, você pode começar amanhã, né, tendo o seu tempo a sós com Deus. Na semana que vem, domingo pela manhã, nós teremos a nossa última mensagem da série que nós iniciamos já há 5 domingos. Então nós estamos tratando da série Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. E se você está em casa ou está aqui na igreja e você não teve a oportunidade de assistir, né, essas ministrações, né, que você tire um tempo para fazer isso, né? Hoje pela manhã eu fiquei assim, muito feliz, muito satisfeito, porque eu penso que eu consegui, pela graça de Deus, fazer uma distinção entre o que o Evangelho nos traz e aquilo que a religião nos oferece. Então é importante demais. Então eu queria que você que é membro aqui da AD, né, assistisse a mensagem de hoje e deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração. Então semana que vem, a irmã Ana Paula vai estar falando sobre abandono e carência, em Romanos capítulo 8, né, a última pergunta retórica é do apóstolo Paulo. Meus irmãos, nós vamos estar adorando a Deus com nossas ofertas. Esse seria o momento, né, se aqui em tempos normais, né, os irmãos sairiam do seu lugar, traria aqui as ofertas, mas nós estamos fazendo de forma diferente, né? Você que trouxe a sua oferta, nós vamos orar agora, e quando você sair,
tá? Quando você sair, você deixa o envelope lá com a equipe de apoio. Então, queria que você levantasse assim o seu envelope e vamos orar. Pai, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Toda a terra é tua, Senhor. Todos os recursos, o ouro, ó Deus, a prata, e tudo nós recebemos das tuas mãos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento estar apresentando a Ti a nossa oferta, ó Deus, como honra, como devoção, como gratidão, como reconhecimento, Senhor. Ó Deus, que é tudo que nós somos e tudo que nós temos, ó Deus, foi nos dado por Ti. Nós também entendemos, Senhor, ó Deus, que esse momento de ofertar, ó Deus, é um ato de graça porque Jesus, sendo rico, se fez pobre, ó Deus, se deu, ó Deus, para que nós fôssemos enriquecidos em Cristo Jesus, ó Deus, e que neste ato, ó Deus, tão espiritual, ó Deus, nós adoramos o Teu nome, ó Deus, mas nós também estamos dizendo que nós dependemos de Ti, Senhor. Ó Deus, no meio do deserto, ó Deus, no meio, Senhor, ó Deus, do caos, no meio das crises, nós dependemos de Ti. Ó Deus, e a Tua palavra nos diz, Senhor, que a provisão vem de Ti. Ó Deus, e nós queremos aplicar a Tua palavra, Salmo 23, ao coração do Teu povo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, dê-lhes a provisão, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus queridos irmãos, Atos capítulo 2, eu vou ler só um texto, versículo 42 diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Depois disso a gente vai ouvi-lo falar sobre o socorro que era prestado aos irmãos. E no versículo 47 diz o seguinte: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando a pandemia começou, a gente fez alguns movimentos como igreja. E um desses movimentos foi a gente ter o cuidado com aqueles que estão em situação assim de maior vulnerabilidade. Então nós entramos em contato, telefone, com todos os nossos irmãos que tinham mais de 60 anos, alguns irmãos que estavam enfermos, para ver como eles estavam, e do que eles precisavam, de que a igreja podia estar ajudando naquele momento, e nos colocamos à disposição para poder estar os ajudando. Então, esse tempo que a gente está vivendo tem sido um tempo difícil, um tempo duro para o mundo inteiro, mas Deus tem nos dado a oportunidade da gente vivenciar aquilo que está aqui nesse texto que nós lemos. Então, nós temos perseverado na doutrina dos apóstolos, o evangelho tem sido pregado com integridade, com relevância, ou interpretando a Bíblia da forma correta e sendo relevante, falando as perguntas que as pessoas estão fazendo lá fora. Nós temos tido a oportunidade também de viver uma comunhão muito gostosa entre nós, muito gostosa, muito sincera uns com os outros, e temos também vivido um tempo de oração. Temos vivido esse tempo de oração, esse tempo de jejum, muitos irmãos estão orando, a gente tem tido esse feedback dos irmãos, e também a gente tem tido a oportunidade de estar socorrendo. E um dos movimentos que nós fizemos lá no início foi para a nossa comunidade interna e depois para a comunidade fora. Foram quase, se não me fala melhor, quase 200 cestas básicas de pessoas que nos procuraram aqui na igreja. Então, tem sido esse tempo que a gente tem podido socorrer, não só a questão da cesta, mas outras coisas também, medicamentos, às vezes uma conta de água, uma conta de luz. Então, é um tempo que a gente tem vivido esse Atos capítulo 2. E isso tem proporcionado, apesar desse tempo, a alegria, a satisfação aí no coração dos irmãos. Há uns 10 dias atrás, a gente entende que líder também, ele tem suas carências. O líder também precisa de cuidado. E aí nós preparamos assim uma cesta, para os pastores, para os nossos líderes aqui da igreja, e fizemos assim uma surpresa para eles no sábado de manhã, Meu Deus do céu, E vários deles falaram: puxa, pastor, eu estava precisando disso aqui. Alguns que não podem estar aqui na igreja, E foi assim um tempo assim muito gostoso assim entre nós. A nossa oração de liderança, tá tão rica, E nesse final de semana agora, na sexta-feira e no sábado,
A igreja, né, vocês aqui na igreja, embora a gente tivesse uma representação lá, né, com 3 pastores, pastor Rodrigo Medeiros, pastor Gilmar, né, estando ali na liderança, o pastor Cristiano, alguns adolescentes, alguns jovens, alguns irmãos assim do louvor, né, alguns jovens que estão aqui, né, foram na casa de 51 idosos, né, 51 idosos. Aí prepararam para eles assim uma cestazinha, né, uma mensagem, 2 canequinhas bacanas demais, que eu fiquei sabendo que a Karina que fez, né, preparou aí com a família AD. Meus queridos irmãos, e que riqueza! Às vezes a gente não imagina como está sendo difícil para esse tempo de isolamento, esse tempo que eles não estão podendo vir até a igreja, né? Essa pressão que eles têm sofrido nesse tempo. E foi ali, né, uma visita de anjos ali naquele lugar, e eles choraram, né, eles se emocionaram, e eu queria estar compartilhando isso aqui com vocês. A gente, não sei se a gente tem todas essas fotos, né, 51, né, mas a gente tem várias dessas fotos desses irmãos aí, e eu queria estar assim homenageando esse irmão, lembrando desses irmãos aqui, e dizendo o seguinte: nós não abrimos mão de vocês. Vocês são importantes, nós sempre falamos disso. Sempre falamos que nessa nossa caminhada nós chegamos aqui, né, porque a gente olhou pelo ombro, acima do ombro de vocês, né, e nós como igreja queremos caminhar com as nossas crianças, queremos caminhar com os nossos adolescentes, queremos caminhar com os nossos jovens, queremos caminhar com os casais, queremos caminhar com os nossos idosos. Nós não abrimos mão de nenhum deles. Então nós vamos passar aí, né, o Luiz Felipe preparou aí um vídeo, nós vamos estar passando esse vídeo com essas fotos. Se der, a irmã Elisa vai estar representando eles, trazendo uma palavrinha no final. Vai dar, né, Luiz? Então vamos ouvir. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem sendo, vem Jesus. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor de cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente. Senhor, pastor Márcio,
Eu louvo a Deus em primeiro lugar, depois ao Senhor, ao pastor Gilmar e à igreja de um modo geral. Que Deus continue abençoando. Para mim foi uma alegria que não tem como explicar. Foi uma maravilha. Nunca me emocionei tanto como me emocionei ontem. E eu só tenho a agradecer ao Senhor esse quadro lindo aqui, essa homenagem e tudo que vocês fizeram por mim. Só Deus pode recompensar. Eu, como não posso fazer nada, nem oferecer uma gratificação pelo que vocês fizeram, eu vou deixar para... Já passei para o pastor Gilmar, vou passar para o senhor também, para a igreja toda, Efésios 1 e versículo 3. Continuamos na presença do Senhor, unidos de mãos dadas e cada dia caminhando, lutando, gemendo, chorando, mas avançando. Em nome de Jesus, obrigada. Só Deus pode recompensar. Amém. Amém. É tão bom, né, ver que em meio a esse turbilhão de coisas que está acontecendo, o nosso Deus continua presente nas nossas vidas e não nos abandona nunca. Pedir os irmãos para ficar de pé mais uma vez e que a gente agora possa abrir o nosso coração e declarar ao único e verdadeiro Deus que Ele para sempre reinará em nossos corações. Que a gente possa lembrar que tudo pode estar caindo ao nosso redor, mas a gente tem um Deus que não vai nos abandonar nunca, que sempre estará presente em todos os nossos momentos. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto um Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu
aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Tome seus assentos, queridos. Louvamos a Deus por este dia. Eu quero cumprimentar aqueles que estão participando deste culto nesta noite. Você que está aí na sua casa, Deus abençoe a sua vida, tá? Que você de fato esteja cultuando ao Senhor neste momento, adorando ao Senhor, recebendo a graça, a presença de Deus aí na tua casa. Irmãos, eu estou muito grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Eu conversava com o Vaguinho hoje lá em casa e eu estava falando, Vaguinho, a gente tem vivido esses dias, né, difícil, a igreja, esse momento de pandemia, né, o pessoal assustado, aquela coisa toda. Mas assim, como o Senhor tem cuidado de nós? Como Deus tem usado a igreja para cuidar das nossas vidas. E eu estava conversando justamente com ele a respeito disso. Porque é cuidado do Senhor e eu vejo o cuidado e o carinho de Deus. Em cada palavra, em cada gesto, em cada ligação, ou que você faz, ou que você recebe. Tudo é cuidado do Senhor. E em todo esse tempo, a igreja, ela tem sido nutrida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não só em palavras, mas também nas atitudes, nas ações. E eu louvo a Deus por isso. Eu tenho um coração grato a Deus nessa noite, por tudo que Deus tem feito em nosso meio. Eu creio que quando tudo isso passar, nós vamos ouvir diversos testemunhos do que Deus fez nesse momento em que algumas pessoas tiveram que ficar em casa, que não puderam vir para a igreja. Então que Deus continue nos abençoando, nos dando graça, dando sabedoria à nossa liderança, usando as nossas vidas. Se coloque à disposição do Senhor para ser usado, para abençoar a vida de alguém, seja ligando, seja mandando uma mensagem, se importando com o outro. Isso é ser discípulo de Jesus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo de número 25. Diz assim:
Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, nós não somos suficientes, Pai. Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos de Ti, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao meu coração. Fale ao coração da Tua igreja, ao coração dos irmãos que estão em casa participando deste culto. Ó Deus, que os nossos corações estejam abertos para ouvir, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, o nosso coração aberto, ó Deus, para receber a palavra do Senhor. Pai, nos ensina nesta noite. Senhor, nós somos os Teus filhos, nós pertencemos ao Senhor. Ó Pai, e queremos suplicar e invocar a Tua presença a continuar entre nós, em nós. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, ser conosco, permaneça em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Quanto custa ser um discípulo de Jesus? Uma certa feita, acho que uns 14 anos atrás, lá em Minas, eu conversava com um senhor de uns 65, 70 anos. E ele já estava indo à igreja, era cristão. E ele estava assim, questionando muito acerca de tanto que pregava na igreja sobre o preço. E ele disse assim: mas Jesus já nos salvou, é graça, e diz que é gratuito, e toda hora fala num preço a ser pago. E eu me lembrei disso há um mês mais ou menos atrás. E eu tenho estudado muito esses dias sobre ser discípulo, fazer discípulo. Olhado com atenção para o Evangelho de Jesus. Ele nos ensinando. E eu lembrei dessa conversa que eu tive com esse irmão. Eu não me recordo muito bem a resposta, o que eu falei. Não sei se dei uma resposta como devia. E eu estava olhando alguns textos na Bíblia Sagrada e pensando nessa conversa. E eu comecei a meditar sobre este custo de ser discípulo de Jesus. Não é um assunto novo. Eu acredito que em algum momento na sua caminhada cristã, você já ouviu alguém pregar, falar sobre o custo de ser discípulo de Jesus. E geralmente recorre muito a esse texto em que eu li. Eu acredito que é por conta da estrutura deste texto. O texto está bem organizado. E eu comecei a observar, olhando para esse texto, irmãos, nós estamos sempre fazendo cálculos. Nós sempre fazemos o cálculo dos nossos custos, das nossas despesas mensais, daquilo que nós vamos fazer. Se planejamos uma viagem, primeiro, pelo menos é importante que se faça isso. Eu acredito que não tem ninguém que tenha coragem de não fazer. Mas se planeja uma viagem, a gente precisa sentar e calcular o custo dessa viagem, né? Até onde o meu dinheiro vai me permitir chegar.
E quando eu olho para esse texto, não só esse texto, mas existem outros textos na Bíblia, principalmente nos evangelhos, eu vejo Jesus neste texto fazendo menção do custo do discipulado. Jesus está andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, libertando pessoas, curando enfermos. E havia uma multidão que acompanhava Jesus. Eram muitas pessoas que acompanhavam Jesus. Algumas dessas pessoas queriam conhecer Jesus, queriam ver Jesus, saber o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava ensinando, o que Jesus estava falando. Mas eu diria que Jesus não está tão, digamos, confortável com essa multidão. Ele não está tão satisfeito com essa multidão que está acompanhando ele. Sabe por quê? Porque Jesus não queria apenas meros seguidores, seguidores superficiais. Se é outra pessoa, talvez teria subido na montanha, no monte, olhado para baixo, enchido o peito e dito: uau, quantos seguidores eu tenho! Olha a quantidade de gente me seguindo. Só que Jesus não faz isso. Jesus não faz como muitos, né? Agora na onda das redes sociais, 50K, 5K, que é a moda. É a comemoração dos grandes e muitos seguidores. Mas Jesus não faz isso. Não é essa a atitude de Jesus. Eu olho para Jesus neste texto e vejo Jesus caminhando, andando com essa multidão. E ele para e ele olha para eles e diz assim: peraí, eu preciso conversar com vocês. Eu preciso explicar algo muito importante para vocês. Irmão, Jesus não estava tentando atrair simplesmente seguidores superficiais. Jesus olha para a multidão e apresenta-lhe o custo de ser um discípulo dele, de ser um cristão de verdade. E Jesus, ele não ocultou o preço do verdadeiro discipulado. Jesus não ocultou isso. Fazer parte da multidão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fazer parte da multidão não significa ser discípulo. E é por isso que Jesus chama eles. Alguns estavam no meio daquela multidão, mas estavam com expectativas erradas. Porque queriam ver o que Jesus estava fazendo. Estava seguindo Jesus muito mais pelo que ele podia fazer por elas. Por conta de um milagre. De uma cura que de repente precisava. E se a gente for olhar, isso ainda acontece em nossos dias. Muita gente só quer fazer parte da multidão. E você sabe por quê que a multidão ela é mais confortável? Porque na multidão, no meio da multidão, não precisa abraçar compromisso. Não precisa assumir responsabilidades. Quem faz parte apenas da multidão não nutre um relacionamento com Jesus. Quem faz parte apenas da multidão não entende quando Jesus quis dizer: façam discípulos. A grande maioria dos que estão no meio da multidão estão muito mais pelo que ele pode fazer do que pelo que ele é. E não é isso que Jesus quer. Jesus não quer que nós sejamos apenas membros de uma denominação religiosa e pronto. Não é simplesmente ter uma carteirinha de membro, fazer parte do rol de membros, não. Jesus nos convida a ser discípulos. Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e na prática do seu mestre. Ser discípulo é parecer com Jesus, é ter um relacionamento com Jesus. O discípulo de Cristo, ele pertence a Cristo. E entenda uma coisa,
O discípulo de Jesus, ele tem certas características que são proporcionais ao relacionamento dele com Jesus. Você tem característica que é proporcional ao seu relacionamento com Jesus. Ou seja, quanto mais nos relacionamos com Jesus, mais dele temos em nós. E essa é a proposta do discipulado. É ser esse aprendiz. Aprender com ele. Um discípulo, ele ouve Jesus. Ele aprende com Jesus. Um discípulo, ele anda com Jesus, ele tem uma identidade, ele parece com Cristo. O pastor disse hoje aqui de manhã, um discípulo, ele tem um coração ensinável. Um discípulo, ele é disciplinado. E por diversas vezes, Jesus, ele expôs o custo do discipulado, deixando bem claro que ser cristão não seria tão simples assim, como talvez muitas pessoas estivessem pensando naquela época. Irmãos, agora eu acho incrível, é a forma de Jesus, eu diria a forma de Jesus evangelizar. Nós não estamos acostumados a ver. Não é aquilo que a gente tem visto. É muito. O evangelismo de Jesus é contrário àquilo que a gente está acostumado a ver. Infelizmente, quantos pregadores, quantas pessoas têm pregado um cristianismo sem uma vida transformada dos seguidores de Jesus. Nesse evangelho sem cruz, o arrependimento não é mais um requisito para a entrada no reino de Deus. Não vou dizer talvez a maioria, mas em alguns sermões que se pregam por aí, já não se fala mais sobre a depravação do homem. Muito pelo contrário, o homem é o senhor de si mesmo, ele é tudo, ele é o dono. E eu abro aqui um parênteses para louvar a Deus pela nossa igreja, pelo zelo da pregação do evangelho puro, verdadeiro, genuíno. E eu começo a observar e eu acredito que é por conta deste evangelho sem cruz, deste evangelho fácil, deste evangelho só de vitória em vitória, é que algumas pessoas só querem servir a Jesus pelo que Ele pode dar a elas. O evangelismo de Jesus não era esse tipo de evangelismo, não era esse tipo de pregação. Alguns pregadores buscam facilitar a vida dos seguidores de Jesus. O pensamento que nos cerca, a nossa cultura é tornar tudo tão fácil quanto possível. Mas Jesus faz exatamente o contrário de tudo isso. Jesus faz o oposto de tudo isso. Você sabe o que Jesus diz? As declarações de Jesus, às vezes absoluta e às vezes parece até ser extrema, mas Jesus assim, tome a sua cruz. O caminho é estreito. Larga o que você tem. Negue-se a si mesmo. As palavras de Jesus nem sempre eram tão confortáveis. Às vezes Jesus era duro nas suas palavras. E Jesus aqui está nos orientando a calcular o preço de ser um discípulo. De ser um cristão de verdade. E isso tem um preço. O texto que nós acabamos de ler é um forte chamado ao discipulado. E é interessante que ele conta duas histórias curtas, mas assim, preciosas com respeito ao discipulado, mostrando a necessidade de pensar com muito zelo sobre o custo de segui-lo. Primeiro, ele fala sobre um construtor. Ele diz no versículo 28, quem de vós vai pretendendo aí construir uma torre e não senta para calcular a despesa?
vai construir, não olha para ver se realmente vai dar certo, vai dar para construir, porque senão vai passar vergonha. Alguém vai passar e vai dizer, esse homem começou, mas não terminou. E na época isso aqui era sinônimo de muita vergonha. E a outra história que ele conta, ele fala sobre o rei. Ele falou assim, qual rei que indo para combater outro rei, não assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Ou seja, vai sentar e vai fazer um cálculo. A multidão entende o que Jesus aqui está querendo dizer. O texto está nos mostrando o caráter extremo do discipulado. Nos mostra quais são as implicações para ser discípulo de Jesus. E Jesus aqui está estabelecendo os padrões para o discipulado. Me escute aqui. Para ter uma aparência de cristão, irmãos, é fácil demais. Custa pouco. É só ir na igreja no domingo, nos demais dias da semana, você ter um bom comportamento, ajudar aí algumas pessoas. Isso é fácil. Isso é barato. Ser esse tipo de cristão é fácil, porque não requer autonegação, não requer disciplina, não requer renúncia ou sacrifício. E por 3 vezes, Jesus vai dizer a seguinte frase, não pode ser meu discípulo. Tanto no versículo 26, 27 e 33. Ele vai dizer, não pode ser meu discípulo. Agora, preste atenção aqui numa coisa. O assunto não é quanto custa a sua salvação, a minha salvação. A salvação é gratuita. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia para nos salvar. O que está em pauta, a nossa conversa é, quanto custa para seguir Jesus? E eu estava preparando essa mensagem e eu comecei a pensar em algumas coisas. Eu não quero pregar um conjunto de regras. Eu não quero usar esse texto sagrado para colocar sobre os seus ombros um jugo que impõe e ordena de forma autoritária no que você deve ou não fazer para ser cristão. E isso sob uma ameaça eterna de punição e terrena. Não é isso que eu quero fazer. Eu já vivi isso. Alguns aqui já viveram isso. Já viram, já presenciaram. Pegar o texto e impor um jugo sobre os ombros da gente que a gente nem aguenta carregar, sair da igreja cansado, não aguenta nem sair. Jesus aqui não está impondo a multidão. Jesus está propondo, fazendo uma proposta, ele está apresentando a proposta dele. Ele diz assim, se alguém vem a mim, eu tenho uma proposta para vocês. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Glória a Jesus. Vamos para o primeiro custo. Olha o que diz o versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Primeiro custo, abrir mão das nossas prioridades, preferências. Esse termo aborrecer seria melhor traduzido como odiar. Alguns comentaristas dizem que isso aqui é um tipo de hebraísmo para designar preferência. Esse termo aborrecer não se trata do ódio, da amargura, mas de preferência. Isso aqui acontece lá em Mateus 6, e versículo 24. Quando diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de amar um e odiar o outro. Ou seja, ou você
Um dos dois você tem que preferir, não tem como ser as duas coisas. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus não está falando para mim ou para você abrir mão, largar a sua família, abandonar os seus familiares. E nós precisamos entender o contexto dessa época, porque os judeus, eles entenderam essa expressão. Isso ficou muito claro para eles. Porque quando um judeu queria seguir a Jesus e se decidia a seguir a Cristo, ele era repudiado pela sua própria família. A decisão de seguir a Cristo era uma afronta aos próprios familiares no primeiro século. E eles entenderam essa fala de Jesus. Aí você olha para mim e pergunta, mas eu não estou entendendo o que Jesus está querendo dizer. Vou te explicar. Jesus está querendo dizer, quando ele fala aborrecer pai, mãe, irmão, filho, filha, ele estava dizendo que nós precisamos amá-lo acima de qualquer outro, acima de qualquer pessoa. Jesus está falando de um amor exclusivo a Ele, que coloca Ele em primeiro lugar, como prioridade, preferência. Era isso que Jesus estava dizendo. Amar a Cristo. Amar a Ele incondicionalmente. Jesus olhava para aquela multidão e dizia, se vocês precisam me amar acima de tudo. Vocês precisam deixar suas prioridades, suas preferências, para que eu me torne prioridade na vida de vocês. A vida do ser humano, ela é basicamente resumida em 3 dimensões. Ele mesmo, as coisas que ele possui e as pessoas. Ou seja, as nossas ambições, as metas, os sonhos, os bens e os nossos relacionamentos. Só que Jesus, neste texto, está nos ensinando que para ser discípulo dele, nós precisamos reverter tudo isso. Por quê? Porque a prioridade é dele. Jesus está me dizendo que aquilo que era prioridade, aquilo que era minha preferência, deixa de ser. E que agora, se eu quero ser discípulo dele, eu preciso amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma. E isso deve estar acima de todos os nossos relacionamentos. Isso é falado diariamente aqui na igreja. Nada pode substituir o lugar de Deus. A esposa, o esposo, o filho, nada nem ninguém. O nosso amor a Deus, ele precisa estar acima de todos os nossos relacionamentos. É prioridade total a Cristo. É amar a Ele de todo o coração. Todos os outros amores devem estar subordinado ao amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, mente e força. É um passo de lealdade a Cristo que sobrepõe a outra lealdade que temos com a nossa família, com outras pessoas. E no versículo ainda 26, quando ele fala filhos, irmãos e irmãs, ele diz assim, e ainda a sua própria vida. Ou seja, sou eu abrir mão de mim mesmo. É você não ser prioridade para você mesmo. Ser discípulo de Jesus é dar um fim ao eu e permitir que Ele tome a devida posição na nossa vida, no nosso coração. O eu precisa ser inteiramente eliminado para que Cristo governe a nossa vida. E esse eu diz respeito ao nosso ego. Isso foi falado aqui de manhã. Irmãos, o discipulado é um processo incessante de morrer todos os dias para o eu, para que Cristo se torne vivo dentro de nós.
acaba, é todo dia. É todos os dias. Ser discípulo de Jesus implica que Ele seja o Senhor da nossa vida. Reger a nossa vida. É ter a nossa vida, as nossas decisões baseado naquilo que Ele disse, naquilo que Ele nos ensinou. Não é naquilo que eu acho, que eu penso que é certo e que deve ser, não. É naquilo que Ele nos ensinou, é naquilo que Ele deixou aqui para nós. Irmãos, isso aqui é suficiente. Isso aqui é suficiente. Ser discípulo de Jesus é viver, é ter uma vida crucificada. E eu entro para o segundo custo, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus apresenta mais um requisito para ser discípulo dele. A cruz, para aquela multidão, representava dor, sofrimento e morte. E quando Jesus faz essa declaração, eles compreendem também o que Jesus estava dizendo. É interessante que nós estamos acostumados a ouvir algumas pessoas dizerem assim: ai, a minha cruz é tão pesada. Eu estou enfermo, eu carrego a enfermidade, tem tempo. Alguns acham que a cruz é um esposo que não converteu. É um filho desobediente. É um problema na vida financeira. Mas eu quero dizer, se de repente você pensa isso, não é isso. Não é essa cruz, isso aí não é a cruz que Jesus está falando. E a multidão também entende isso. Jesus estava dizendo que para ser discípulos, nós precisamos sair do meio da multidão, suportar o ódio, a hostilidade, a censura, a perseguição, a rejeição e até mesmo a morte. Tomar a cruz implica em negar a si mesmo. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus vai falar sobre isso. E aqui está o segundo custo: identificar-se com Jesus diariamente. Tomar a cruz é identificar com Cristo na sua entrega, no seu sofrimento. Na sua crucificação, na rejeição, na morte. Jesus estava caminhando em direção à cruz. Logo, logo Jesus seria crucificado. Logo, logo Jesus seria humilhado. E Jesus está dizendo para a multidão: se vocês querem ser meus discípulos, se vocês querem continuar me seguindo, tornar os meus discípulos, vocês precisam se identificar comigo. Negar a si mesmo é dizer não aos deuses que nós construímos em nossos corações. Discipulado é rendição, é submissão, é suportar as pressões sem negociar as verdades bíblicas. Está todo mundo dizendo que o certo, que o errado é certo. E o certo é errado. Mas você é discípulo de Jesus. As suas convicções estão plantadas em Cristo Jesus. Nós estamos aprendendo isso na série de domingo pela manhã. E as nossas convicções, elas moldam os nossos pensamentos. Você é discípulo de Jesus e você não vai negociar as verdades bíblicas, os princípios, os seus valores. Porque somos discípulos de Jesus e a nossa vida está crucificada todos os dias com Ele. É isso que é ser discípulo.
Esse tomar a cruz e siga-me, que está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, é o chamado para morrer para si mesmo. É um apelo à rendição absoluta. O discipulado de Jesus aceita a cruz sem nenhuma reserva. Irmãos, tomar a cruz às vezes é passar pelo sofrimento que esse mundo pecador oferece. É ser hostilizado, zombado, ridicularizado às vezes. Vá para a Bíblia, vá para os evangelhos, vá para a história do apóstolo Paulo. Que nós vamos aprender, olhe para Jesus. O padrão perfeito do que é ser um discípulo. Tomar a cruz é o abandono total de si mesmo, é uma rendição a Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que Paulo diz. Já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora, olha que expressão. E a vida que agora vivo, depois de ele conhecer a Cristo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Neste versículo, Paulo está se identificando com Jesus. Paulo entendeu o que é ter essa vida crucificada. O discipulado é uma disciplina diária, é seguir os passos de Jesus, um dia de cada vez. E todos os dias nós precisamos carregar a cruz da autonegação. Irmãos, isso é vida de discípulos, bem-vindo. Porque se te ensinaram outra coisa, se te prometeram outra coisa, eu lamento por você, mas você pode entrar nessa equipe de discípulos de Jesus. Mas a proposta de Jesus está aqui. A proposta de Jesus é essa, e nós não temos o direito de tentar aliviar isso. Não podemos. Não podemos. O chamado de Jesus, ainda hoje, é que você saia do meio da multidão. Saia do meio da grande multidão que está aí caminhando e dizendo que está seguindo a Jesus. Pegue a sua cruz, que não é a enfermidade, que não é aquele filho complicado, e siga o Mestre. Terceiro custo, olha o que diz o versículo de número 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A palavra renúncia, no versículo 33, quer dizer a Deus. Ser discípulo de Jesus implica na renúncia, no desapego dos bens, da nossa segurança, às vezes dos nossos ideais, dos nossos planos. Preste atenção aqui, o que Jesus está querendo dizer aqui. Jesus não está te proibindo ter alguma coisa. Eu não estou querendo dizer isso, pelo amor de Deus. Jesus não está dizendo que você vá para sua casa, amanhã você vende tudo que você tem e começa a andar pela rua. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está me proibindo e nem te proibindo de possuir alguma coisa. Você sabe o que Jesus quer nos ensinar aqui? A não colocar os nossos bens como a coisa mais importante da nossa vida.
Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar aqui? É que ser discípulo é não transformar os nossos bens em ídolos que nos escravizam. Que é o que muita gente tem feito. Escravizado pelos seus bens, por aquilo que tem, pelo dinheiro, pelo patrimônio. E para essas pessoas, Jesus está dizendo: vocês precisam desapegar disso aí, se quiserem ser meus discípulos. Terceiro custo, uma vida cheia de renúncia. É o terceiro custo. Uma vida cheia de renúncia. Lembra, um jovem rico, ele ouviu o chamado de Jesus para ser discípulo. Só que aí, quando ele ficou sabendo o que precisava deixar, ele foi embora. Quando ele soube o que ele teria que renunciar, que seria a condição para ele ser discípulo de Jesus, ele foi embora. Porque ele considerou ser um preço alto demais. Os bens tornara um ídolo para aquele homem. E aquilo que nós temos não pode nos escravizar. Não pode se tornar um Deus. Essa renúncia, esse desapego, às vezes, também é dos nossos interesses pessoais. O que é a cultura, o que as pessoas nos ensinam lá fora, nós somos estimulados a viver individual, ao bem-estar individualista. Ao bem-estar individual. Mas a proposta de Jesus como critério para segui-lo é o bem-viver coletivo. Essa renúncia, esse desapego, tanto dos nossos bens, como muitas vezes também dos nossos planos. Porque às vezes nós fazemos os planos, escrevemos tudo bonitinho e falamos: ó, Jesus, está aqui, o Senhor só assina aí, porque isso aqui são todos os meus planos. Só que ser discípulo de Jesus é pegar esses planos e passar pelo crivo do mestre. É parar para ouvir o que o meu mestre tem a me dizer. Será que isso que eu estou pensando condiz com aquilo que ele me ensina? Com aquilo que eu estou aprendendo com ele? Isso é ser discípulo. Se a sua caminhada cristã não é feita de renúncia, de desapego, se ela não é feita disso, de você abrir mão das suas preferências, das suas prioridades, se ela não é feita desse identificar-se com Cristo, meu irmão, eu te convido a você avaliar quem é que você está seguindo. Que tipo de gente que você está seguindo. Porque Jesus não é não. Ser discípulo de Jesus é isso. Há inimigos que precisam ser vencidos. Precisamos vencer. Batalhas que precisam ser travadas. Um Egito que precisa ser deixado para trás, esquecido. Um deserto que precisará ser atravessado. Uma carreira que precisará ser corrida. Ser discípulo de Jesus é andar na trilha menos percorrida. Eu li isso uma certa feita em um livro, não me lembro mais. Mas ele diz que ser discípulo de Jesus é andar naquela trilha que poucas pessoas querem ir. Que poucas pessoas querem colocar os pés. Ser discípulo de Jesus é perder para ganhar. Olha o que Paulo diz, ele escreve isso com muita alegria. Eu já estou quase terminando. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha o que Paulo diz. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo
como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Irmãos, o nosso irmão Paulo tinha credenciais religiosas assim, impressionantes. Paulo tem um escritor, esqueci o nome dele. Ele diz que Paulo cresceu respirando os ares acadêmicos. Paulo foi ensinado e formado em um dos 3 maiores centros do saber greco-romano. Só que aí, quando ele encontra com Cristo na estrada de Damasco, irmãos, tudo que ele tinha perde sentido para ele. Para Paulo, de ser discípulo de Jesus, precisou ele abrir mão dessas suas credenciais religiosas, pelo zelo das tradições dos seus pais. E Paulo então torna-se um homem humilde, um pregador sofrido, carregando consigo o escândalo, a loucura inerentes à pregação da cruz. Paulo, ele abriu mão da sua afamada posição entre os judeus, entre o seu povo, para ser discípulo de Jesus. Mas sabe o que me vem à mente? É que às vezes muitas pessoas, ao ouvir esses custos, leem que a gente precisa abrir mão das nossas prioridades, das nossas preferências, que a gente precisa identificar-se com Cristo cada dia, viver uma vida de renúncia. Alguns acham isso duro demais. E isso aconteceu. João registra isso lá em João capítulo 6. Esse relógio hoje está trabalhando contra mim. Olha o que diz o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Jesus havia pregado um longo sermão na sinagoga de Cafarnaum. Mas aqueles homens ouviram a palavra e disseram assim: isso aqui é duro demais. Seguir isso aqui é difícil. Abandonaram Jesus. Mas aí você sabe o que eu acho incrível em Jesus? Jesus olha para os 12, porque quem abandonou aqui não foi um dos 12. Jesus olha para os 12 e diz assim: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ou seja, de repente se fosse, vamos pensar em alguém, né, nos nossos dias, que ele percebe que está pregando, de repente o pessoal começa a sair tal da igreja, eu vou aliviar um pouco a mensagem, que o povo está achando isso duro demais. De repente alguém tem coragem de fazer isso. Só que Jesus, ele faz o contrário. Ele olha para os outros e fala assim: vocês também não estão querendo, não? Porque se tu quiser, pode pegar sua cartinha e vazar. Aí, olha o que Pedro diz: Senhor, para quem? Ele não diz para onde, ele diz assim: para quem iremos? Ele está dizendo assim: Senhor, qual é outro mestre que nós vamos procurar, Senhor? Quem é outra pessoa para nos ensinar que nós não vamos encontrar? Não tem outra pessoa à sua altura. Ainda que doa, Jesus, ainda que seja difícil, mas tem uma coisa que o Senhor tem que ninguém tem mais. Só tu tens a palavra de vida eterna. É por isso que vale a pena seguir Jesus. Quando a gente olha os custos, avalia os custos, mas quando eu chego neste versículo, eu entendo que só Ele tem a palavra de vida eterna e que vale a pena segui-los. Aleluia!
pena segui-los. E deixa eu te falar, porque eu já estou terminando. Eu falei isso acho que é a 4ª vez, mas eu já estou terminando. Porque de repente você olha para isso aqui e diz assim, não dá não, eu sou um fracasso. Eu não consigo ser discípulo. Mas deixa eu te falar uma coisa, que ser discípulo não é ser um super-herói. Ser discípulo é às vezes falhar mesmo. Ser discípulo não é vestir uma roupa de super crente, mas é vestir as roupas da humildade. Olhar para o mestre e dizer, eu estou aqui aos teus pés. E eu estou aqui para ser disciplinado, para aprender com o Senhor, mestre. Eu entrego tudo a ti. Olhem para a história dos 12, dos discípulos de Jesus. A história dos 12 não são história de célebres pensadores. Está escrito lá no livro 12 Homens e uma Missão. Embora eles tenham deixado uma teologia profunda para nós, mas não foram feitos de célebres pensadores, mas de homens comuns, como eu e você. Pecadores, falhos, cheios de defeito, mas que entenderam o significado do verdadeiro discipulado e entregaram tudo a Cristo. E Jesus ainda hoje convida-nos a segui-lo. Não mudou os custos. Você precisa abrir mão das preferências, das prioridades, identificar com Ele, renunciar, desapegar de tudo. Ele continua convidando. O John Riley, o pastor até citou esse livro hoje, Santidade, que é um livro excelente. Ele diz assim, quando ele fala sobre a eternidade, das mansões celestiais, ele fala assim, ficaremos maravilhados por ter dado uma importância tão exagerada à nossa cruz e por ter pensado tão pouco na nossa coroa. Aleluia. Glória a Jesus. Você está aqui no templo, fique de pé. Eu já vou entregar o microfone para o pastor orar. Mas tem um hino que eu venho pensando nele vários dias, que é tudo entregarei, a Cristo tudo entregarei. Acho que é assim o título dele. Eu não vou cantar não, só vou recitar umas estrofes dele. Que diz assim, olha para você ver a profundidade. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ser discípulo é isso. Sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso sempre seguirei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo, alma, eis-me aqui. Este mundo mau, ele diz assim, renego. Ó Jesus, aceita a mim. Tudo a Cristo a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Ser discípulo é isso. É ter tudo mesmo não tendo nada. É estar em paz em meio às diversas tribulações. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Sejam discípulos de Jesus. É difícil, mas vale a pena. Deus abençoe.